Então lá, a equipe 10 destacará as principais diferenças entre o modelo Turing e o modelo de von Neumann, e alguns modelos atuais de computadores, destacando as características de cada modelo. A história da computação está intimamente ligada ao desenvolvimento de modelos conceituais que explicam e viabilizam a manipulação automática de informações. Entre os marcos fundamentais dessas trajetórias estão 3 pilares: o modelo Turing, o modelo de von Neumann e os modelos computacionais modernos. Cada um deles não apenas reflete o conhecimento técnico de sua época, mas também determina os limites e as possibilidades do processamento de dados no seu contexto histórico. Essa dissertação explora essas três abordagens de forma comparativa, cronológica e conceitual, destacando suas origens, aplicações e legados. Bom, meu nome é Pablo e eu estou apresentando o modelo de Alan Turing no grupo 10. Vamos lá. O fundamento teórico da computação foi baseado justamente na computação moderna, foi baseado na máquina de Turing, que é o seguinte: antigamente existia um problema do que o computador era capaz de fazer, dos processamentos lógicos que ele tinha que desenvolver. Ou seja, o computador, por exemplo, havia um problema, o chamado problema da decisão, né? Que a gente não sabia, por exemplo, se tal algoritmo ele ia parar de funcionar, se ele ia, em algum momento, travar a operação apenas com dados matemáticos, né? E aí o inglês, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1936, ele desenvolveu um método que diga se qualquer enunciado é verdadeiro ou falso, que é assim que o computador se comporta: ou um dado é verdadeiro ou o dado é falso. E justamente isso prova que qualquer algoritmo que o computador seja capaz de fazer, a máquina de Turing também vai ser capaz de fazer, justamente por conta do seu poder computacional, do seu poder de algoritmos. Então, o inglês Alan Turing, ele desenvolveu a máquina de Turing, que é uma ideia abstrata, certo? Ela não é uma máquina física, beleza? Mas, entretanto, ela tem umas quatro partes principais que simulam justamente a operação de um computador, que é uma fita infinita dividida em quadradinhos, alocando dados nesses quadradinhos. Ou seja, é como se fosse a memória processada do computador, beleza? O cabeçote que pode ler e escrever nessa fita, ou seja, a olhar e avaliar os dados requeridos, beleza? O conjunto de estados internos, que como se fossem os humores da máquina, ou seja, eles descrevem e mudam conforme ela lê os dados nos quadradinhos da fita infinita, beleza? E a função de transição, que é o que diz o seguinte: beleza, eu li o dado, ele é verdadeiro, e eu estou nesse estado, e li tal símbolo, então agora o que eu faço? Beleza? Essa é a função da transição, que é o que vai operar se caso aquele valor lógico for verdadeiro ou caso aquele valor lógico for falso, beleza? Então, o computador hoje, ele pode ser chamado de máquina de Turing universal, que é o conceito teórico, mais tarde inspirou o desenvolvimento dos computadores que usamos hoje, beleza? Por que ela é importante? A máquina de Turing basicamente fez um corte nos problemas que a gente não sabia se podiam ou não podiam ser resolvidos por uma máquina, por um computador. Ela separa problemas decidíveis os indecidíveis. Um dos exemplos dos problemas indecidíveis é, por exemplo, o problema da parada. Dado um programa, será se ele vai parar de rodar algum dia ou vai travar para sempre, sendo que não há nenhuma obstrução do código daquele programa. Não tem como a gente saber. Através da máquina de Turing, a gente conseguiu provar que esse problema ele é indecidível, beleza? Não tem como se decidir se ele vai parar ou se ele vai travar para sempre, beleza? Mas existem outros problemas lógicos que o computador vai decidir se vai parar ou se vai rodar para sempre, beleza? Conclusão: a máquina de Turing é a base da computação moderna. E Turing fez uma descoberta genial usando puríssima matemática, lógica e algoritmizada para
desenvolver o que hoje chamamos de computador e inteligências computacionais, beleza? É isso, muito obrigado. Fica pro próximo vídeo. Boa tarde, meu nome é Eric. Eu faço parte do grupo 10 e eu vou falar sobre o modelo de Von Neumann, certo? Primeiro eu vou falar sobre a história dele, bem breve. Depois eu falo o que ele propõe e, por fim, um exemplo, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, surgia a necessidade de máquinas que pudessem automatizar cálculos científicos e militares, certo? E uma pessoa não ia conseguir fazer uns cálculos à mão, a dedo e tal, enfim. E esse John Von Neumann, ele participou das construções da ENIAC e propôs em 1945 um novo paradigma arquitetural, o modelo de Von Neumann. O que ele propõe? Ele propõe uma memória única para armazenar dados e instruções, uma CPU composta por ULA e a unidade de controle, e dispositivo de entrada e saída. Essa abordagem é chamada de programa armazenado, permitindo a automação de programas sem intervenção física, certo? Uma outra forma de explicar é que é uma organização genérica dos componentes de um sistema computacional digital. Esse modelo é a arquitetura do computador digital, proposto por ele mesmo, pelo Von Neumann. E esse Von Neumann está baseado em 3 premissas, umas características básicas, que é os dados e instruções ficando armazenados no mesmo espaço de memória. Cada espaço de memória ela possui um endereço, qual será utilizado para identificar e a posição de um determinado conteúdo. E a C, que é a última, é que as instruções elas são executadas de uma forma sequencial, certo? Um exemplos reais que incluem o ENIAC são o ENIAC, PCs, notebooks, servidores modernos. O exemplo real que inclui é o ENIAC, os PCs, notebooks e servidores modernos, é isso. E as principais limitações são os gargalos do Von Neumann, concorrência entre dados e instruções da memória, e a execução estritamente sequencial, só. E é isso. E eu vim falar sobre a diferença entre os dois modelos. O modelo de Turing é um modelo teórico que estabelece fundamentos da computação e a definição de algoritmo, sem se preocupar com a implementação prática. E já o modelo de Von Neumann é uma arquitetura hardware que descreve como um computador real deve ser construído, com componentes bem definidos e a ideia revolucionária de armazenar programas na memória. Mas a diferença fundamental entre os dois modelos é que a máquina Turing é um modelo abstrato e teórico para o que é computável, enquanto a arquitetura de Von Neumann é um projeto prático de como construir um computador que possa executar esses programas. A arquitetura de Von Neumann implementou a ideia de máquina universal de Turing de forma concreta, permitindo que o único hardware pudesse executar diferentes programas armazenados na memória. Tratando ainda sobre os modelos atuais, a gente pode dizer que, superando as limitações clássicas com o passar das décadas, o modelo de Von Neumann começou a revelar certas limitações, como o gargalo de Von Neumann, causado pela necessidade de transferência contínua entre o CPU e a memória. Assim surgiram novos modelos computacionais, com foco em eficiência, paralelismo e especializações. Entre os principais modelos atuais destacam-se, primeiro, as arquiteturas paralelas,
e multinúcleo, que utilizam vários núcleos de processamento trabalhando simultaneamente. Permitem a execução paralela de instruções, aumentando o desempenho. Exemplos: CPUs, os multicore, GPUs, que são os processadores gráficos. Também tem um modelo de computação quântica, baseado em qubits, né? Que podem representar de 0 e 1 ao mesmo tempo, que eles chamam de superposição, né? Utiliza os princípios de mecânica quântica, como emaranhamento e interferência. Esse tipo de modelo ele pode resolver problemas intransponíveis para computadores clássicos. Também tem um modelo de arquiteturas neuromórficas, inspiradas no funcionamento do cérebro humano, né? Que utilizam redes de neurônios artificiais e aprendizado adaptativo, aplicadas em inteligências artificiais e robóticas avançadas, né? Também tem um modelo de computação em nuvem e computação distribuída, com recursos de computadores são compartilhados em ambientes remotos. Modelos atualmente escaláveis e flexíveis, com capacidade de execução paralela em larga escala. Ou seja, o que concluímos? Concluímos que a trajetória da computação pode ser vista como um processo contínuo de abstração e refinamento. O modelo de Turing estabeleceu os fundamentos lógicos do que pode ser computador. Já o modelo de von Neumann traduziu essa teoria em arquiteturas práticas, e já os modelos atuais buscam adaptar a computação às crescentes demandas de desempenho, escalabilidade e inteligência. Entender essas diferenças não apenas permite compreender a evolução histórica da computação, mas também preparar-se para os desafios e possibilidades do futuro tecnológico.